gente, aqui é Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. E hoje, eu postei nos stories, eu não sei quando que vai ser esse vídeo, mas eu resolvi deixar registrado esse vídeo. Porque ontem me perguntaram como que eu faço pra ler tanto. E, gente, assim, isso são coisas que eu faço que servem para mim. Não necessariamente vai funcionar pra vocês. Então eu vim deixar aqui registrado as coisas que eu faço para que eu consiga ler os livros que eu leio, consiga ler tanto quanto eu gostaria. A primeira coisa que eu faço é uma coisa que o Stephen King diz pra você fazer, né? Que é sempre ler em qualquer possibilidade que você tenha. O que eu faço é, eu acordo, pego meu livro, pego meu café, sento e leio algumas páginas. Eu sempre faço isso. Todos os dias eu faço isso. Às vezes, durante o almoço, eu também fico lendo. Às vezes eu vejo série, às vezes eu vejo, sei lá, um vídeo do Casimiro. Mas o almoço também é um lugar, é um momento que eu leio bastante. E antes de dormir, eu também leio algumas páginas. Nem que seja só meio parágrafo, gente. Eu dou uma lidinha. Até porque ajuda ao meu corpo ir descansando, sabe? E pensar que é hora de dormir, ao invés de ficar no celular. Quando eu pegava ônibus pra ir pra faculdade, eu lia no ônibus. Eu pegava 2 ônibus pra ir pra faculdade. Isso dava de 40 a 1 hora de trânsito só de ida, então seriam 2 horas ida e volta. Então eu sempre tava com um livro na mão. Intervalos de aula da faculdade, eu sempre tava com a cara enfiada num livro. E isso faz com que eu leia muito. Outra coisa que eu faço também é ler o que eu tenho vontade. Por isso eu tenho muitos livros que eu comecei e eles estão indo num ritmo às vezes muito lento, ou às vezes bem rápido. Por exemplo, eu tenho um livro que eu tô lendo há um tempo já, que é Open Me Carefully, que são cartas entre a Emily Dickinson e a Susan. Só que é tudo em inglês, então isso demanda muita energia minha. Então eu leio muito, muito devagar. Mas eu também tenho livros que eu leio muito rápido, que eu sento, pego pra ler e termino no dia. E também eu tenho um livro de contos, 2 livros de contos que eu estou pra terminar. Um que é o do Stephen King, que vocês sabem que é um projeto aqui do canal. Então eu vou terminar quando eu terminar o projeto, né? E também tem outro das Vitorianas Macabras que eu leio devagarinho também, porque são contos. Então eu só vou lendo quando eu sinto vontade. Ele tá ali do ladinho da minha cama. Mas, por exemplo, eu não sei quando vai sair esse vídeo, né? Mas nesse momento eu tô lendo Norte-Sul, que é o livro principal, que inclusive foi vocês que escolheram esse livro pra eu ler. Eu tô lendo Norte e Sul, só que às vezes eu não tô afim de ler Norte e Sul, eu quero ler outra coisa. E esses dias eu senti muita vontade de reler Orgulho e Preconceito, que é o meu livro favorito da Jane Austen, e é um dos livros da minha vida, assim, que eu mais amo. E aí eu peguei pra ler antes de dormir, e isso me trouxe tanto conforto que virou meu livro de noite. Norte e Sul eu tô lendo de manhã e de tarde, ou quando eu tenho horários assim, e Orgulho e Preconceito eu tô lendo à noite antes de dormir, porque gera um conforto, gera uma sensação de familiaridade, que eu já tô tipo assim, ó, super me deleitando no livro, e ele flui, eu sinto sono, eu vou dormir. E é isso que eu tô fazendo. Então assim, eu sempre respeito a minha vontade. Crime e Castigo. Eu li Crime e Castigo esses tempos. Foi muito difícil, e foi majoritariamente 90% do livro foi em audiobook. Mas foi muito difícil pra mim. A leitura não tava me pegando. Eu entendo toda a carga que tem Crime e Castigo. Eu entendo o poder que esse livro tem. Como esse livro é o que ele é. Eu entendo isso, mas pra mim foi a 2ª tentativa minha de leitura. E, cara, não tava indo, assim. Os personagens, eu não tava me envolvendo na história. Se não fosse o audiobook, eu não teria terminado. Eu teria abandonado o livro pela 2ª vez e ido pra outra coisa. E simplesmente respeitado minha vontade, sabe? Audiobook é o outro ponto. Eu ouço audiobooks. E eu considero como uma forma de leitura, sim. Quem não considera? Cara, cada um com a sua opinião, problema de vocês. Eu considero uma forma de leitura. E eu ouço audiobooks na academia, mas eles também precisam me cativar. Porque não é só porque é audiobook que eu não vou respeitar minha vontade de ouvir ou não uma história. Então, tipo, na academia, fazendo musculação, tô lá ouvindo um audiobook, às vezes um podcast, às vezes música, depende da minha vontade. Obviamente, eu sempre
respeito muito a minha vontade nesses momentos, assim. Tô caminhando na rua, ou podcast, música, audiobook. É sempre uma coisa ou outra. Então, as histórias vão vindo muito pra mim. Às vezes, eu uso o audiobook pra me acompanhar numa leitura também. Eu tenho o livro, mas eu gosto de ouvir o audiobook e ir acompanhando junto. Eu acho muito prazeroso fazer isso e acho que ajuda muito a causar essa imersão. Mas eu prefiro quando eu tenho a mesma edição do audiobook. Porque aí, ele tá lendo a mesma frase que eu tô lendo, né? Se for outra edição, é outra forma de escrita, é outra revisão, outra editora, muda, e daí tu fica tipo, não, mas peraí, sabe? Outra coisa importante, talvez a última coisa importante que eu tenha pra falar, pelo menos que agora de cabeça, como ler livros grandes, né? Porque tem muita gente que foge de livros grandes, que fogem dos tal calhamaços, 600 páginas pra cima, seria isso? Acho que eu posso considerar isso, calhamaço, 600 pra cima. Eu vou pegar Jane Eyre como exemplo, mesmo essa minha edição de Jane Eyre não tem 600 páginas, ela tem 515 páginas, mais ou menos. O que acontece? 515 páginas ainda é um livro grande. O que eu fiz? Ele tem 38 capítulos. Só que cada capítulo tem, tipo assim, muita pouca página. Então eu botava, tipo assim, ler 8 capítulos na semana. E aí isso virava um compromisso, ler 8 capítulos na semana de Jane Eyre. E aí eu podia ler mais que 8, mas obrigatoriamente leria 8. Alguns livros também eu faço a leitura do final de semana. Aí eu deixo o final de semana pra ele. Mas normalmente isso não funciona muito, porque se eu tô em outra vibe, eu não vou pegar ele pra ler, porque eu prefiro pegar outro livro pra ler do que ficar me forçando a ler uma coisa. Até mesmo Stephen King, eu preciso estar na vontade de ler Stephen King. Stephen King é meu autor favorito e eu preciso muito sentir vontade de ler ele, senão, cara, não quero, sabe? Não quero, é meu autor favorito, eu amo as histórias dele, mas não quero. Porque não tô afim. Então eu acho que isso ajuda muito a eu ler mais e talvez te ajude também a ler mais. Respeitar muito a vontade. E sempre tirar um tempinho do seu dia pra ler. Cara, tira 10 minutos de leitura e vai aumentando. Põe um timer no celular, um alarme, 10 minutos. E senta pra ler. Vai ler um pouco e vai criando um hábito de leitura. Aí depois você lê 15. Aí depois você vai fazendo isso e vai fluindo naturalmente. E eu sempre digo também que não precisa ter medo de abandonar livros que não te cativaram. Eu sei que eu forcei Crime e Castigo, mas é porque eu fui muito teimosa. Normalmente eu não faço isso, se não cativa eu largo. Mas não se apegue em terminar o livro. Porque isso pode te gerar uma ressaca que tu não querer ler livro nenhum por muito tempo. Então, assim, não foi. Cara, larga, sabe? Larga mesmo. E se você é o tipo de pessoa que se incomoda com capítulos longos, com um livro muito longo, com um livro que eu não entendo, juro que não entendo, mas com um livro que não tem muito diálogo, eu não sei porque as pessoas se incomodam com isso, mas eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso. Se você é o tipo de pessoa que se incomoda com isso, tenta não se apegar a isso antes de começar a história, sabe? Se você quer ler um livro, mas ele tem essas coisas e você desanima, não procura se tem, sabe? Vai tentar ler, vai que você gosta, entendeu? Se você não gostar, beleza, larga. Se você não quer fazer isso também, tudo bem, é só uma sugestão. E claro, sempre tente ler livros dos gêneros que vocês gostam. Principalmente você que tá começando. Tenta ler o que você normalmente gosta de assistir em série, em filme, que é mais fácil de você se envolver também. Porque às vezes quando a gente já leu, já tem um hábito, a gente vai desbravando outros lugares. Mas se você tá começando, é bom ficar onde você se sente mais confortável. Tem um gato que vai vir aqui, né? Eu não disse. Mostrando furico pra todo mundo. Esse furiquento.
é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas coisas que eu faço, que funcionam pra mim. Podem não funcionar pra vocês, mas aí vocês também podem ir descobrindo as formas como vocês lidam com a leitura. Não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo como vocês mantêm a leitura de vocês. Não esquece também de compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Me segue nas minhas redes sociais. Caso você goste do meu trabalho, cogite em apoiar. O Apoia-se tá aqui embaixo. Compre também com o link da Amazon para me dar comissão, que me ajuda muito, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Lindo!